Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 829 do STJ. A matéria é Direito Constitucional e Processo Civil. Certo? A temática, os assuntos em si, de uma forma mais específica, nós estamos falando de ação coletiva, substituição processual dos sindicatos, abrangência da coisa julgada, quando envolve servidor público, certo? O destaque traz para nós o seguinte: a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade. De onde vem essa ideia de domicílio necessário? É uma imposição do próprio Código Civil. No caso do servidor público, tá lá no parágrafo único do 76. Né? Seguindo na explicação, o que era a controvérsia? Então, cinge-se a controvérsia em definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional, filiados ou não, lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora. E aí, para começar o desenvolvimento dessa questão da coisa julgada, ele parte do início, da ideia lá do processo individual e fala: em ações individuais, em regra, a coisa julgada com o fim de propiciar segurança jurídica tanto para as partes quanto para o sistema, essa coisa julgada ela vincula apenas as partes do processo. É o que está previsto lá no 506 do CPC, o chamado efeito interpartes. Agora, quando se fala em ações coletivas, eu preciso ir lá para o CDC, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 103, inciso 2, trata da ação coletiva estrito sensu. Lembrando que a ação coletiva lato sensu, ela subdivide em direitos, eu tenho direitos difusos, direitos coletivos, estrito sensu, e direitos individuais homogêneos. Então, a gente está falando desse segundo aqui, direito coletivo estrito sensu. Então, lá no CDC, artigo 103, inciso 2, tem a previsão de que, para os casos da tutela coletiva, estrito sensu, a sentença fará coisa julgada ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas. E continuando, necessário pontuar ainda que a eficácia do título judicial formado é limitada à competência territorial para a jurisdição, devendo observar critérios objetivos para que produza efeitos. Enquanto a eficácia da coisa julgada como qualidade intrínseca e inseparável à sentença transitada em julgado é ampla. Então aqui tem que ficar bem clara essa distinção entre o limite da competência territorial e o limite da eficácia da coisa julgada. Isso é muito importante de ser diferenciado, certo? O objeto, ora em análise, antecede qualquer discussão acerca de efeitos territoriais ou mesmo de competência para o processamento de execuções, porque atinente mais especificamente a legitimidade ativa. Estamos aqui falando então do efeito substitutivo da coisa julgada, devendo ser considerados primordialmente os sujeitos beneficiados pelo título conforme a abrangência do sindicato parte. E assim, a limitação territorial dos efeitos da sentença, para se concluir quanto à tese que foi debatida, não ocorre pelo critério geográfico propriamente, mas é corolário da substituição processual no caso dos sindicatos, que esses sim têm sua atuação limitada conforme sua base territorial e seu registro sindical. Viu a diferença? A questão de competência territorial e a abrangência da eficácia da coisa julgada? Então, seguindo.
A limitação dos efeitos do título judicial à base territorial do sindicato autor decorre, portanto, dos princípios constitucionais da unidade sindical, que está lá no artigo 2º, inciso 2 da Constituição, que veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial. O texto constitucional impôs limites à atuação substitutiva dos sindicatos, sendo imperioso o respeito ao princípio da territorialidade, de modo que somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir em cada base territorial, podendo ser um município, um estado ou todo o território nacional. Então, consoante esse raciocínio, profissionais que não estejam dentro da mesma base territorial do sindicato, ainda que servidores federais que exerçam a mesma função em localidade diversa e vinculados a ente de outro território, não são por ele alcançados na substituição processual. Portanto, em virtude dos princípios da unicidade, da territorialidade e da especificidade, a substituição processual deve abranger os membros da categoria situados em cada base territorial conforme registro sindical. Ressalta-se que não é necessário que um membro da categoria seja sindicalizado ou resida no território de abrangência do sindicato. Isso porque o servidor poderá, por vontade sua ou do órgão a que pertence, ser deslocado para o exercício de suas funções em determinada localidade. Da mesma forma, um servidor federal lotado em determinado estado da federação pode trabalhar de forma remota, né, e residir em localidade diversa. Esse servidor não poderá ser substituído pelo sindicato que defende a sua categoria exclusivamente no âmbito do estado onde reside, da sua residência, uma vez que está vinculado ao serviço federal exercido, ainda que seja em home office, junto ao órgão de outro estado. Então, ele reside em outro estado, então essa residência ela não é o critério aqui para definirmos o alcance da coisa julgada. Assim, os efeitos de uma decisão judicial abrangida pela autoridade da coisa julgada e proferida no bojo de uma ação coletiva teria como beneficiários os integrantes da respectiva categoria profissional, filiados ou não, não interessa. Logo, para se aferir quem são os servidores beneficiários dessa decisão, necessário distinguir os conceitos de domicílio, exercício e lotação no serviço público. São esses três assuntos que vão ajudar a gente a verificar de forma mais clara do que a gente está falando. Não obstante a possibilidade, de modo geral, de se ter mais de um domicílio, que até o Código Civil permite isso, né? Nos termos do 76, parágrafo único, é domicílio necessário do servidor público o lugar em que exercer permanentemente as suas funções. E, por local de exercício, entende-se, do modo mais literal, a localidade física a que o servidor teria que se apresentar acaso trabalhasse de forma presencial. Já a lotação representa a unidade, repartição, departamento, órgão ou entidade em que o servidor presta ou exerce as atribuições e responsabilidades do seu cargo, ou seja, a menor unidade em um órgão a que o servidor esteja vinculado. Nesse sentido, é mais adequada a utilização da terminologia domicílio, cuja acepção decorre da lei, para o fim de se aferir os legitimados a propor o cumprimento de título executivo judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por sindicato. Sob essa perspectiva, servidor federal com domicílio necessário em determinado estado, portanto, substituído pelo sindicato de sua categoria cuja base territorial é aquele estado, ainda que lotado
e em exercício provisório em outro estado, não se beneficia do título formado a partir de ação coletiva proposta por sindicato de servidores federais do estado onde se encontra lotado provisoriamente, sendo parte ilegítima a propor o cumprimento daquela sentença. Dessa forma, o sindicato limita a sua substituição processual e atuação conforme a sua base territorial, prevista em seu registro sindical, o que legitima os servidores nela domiciliados a se beneficiarem da coisa julgada, formada em ação coletiva, em que figure como autor. A questão da localidade, portanto, resolve-se na abrangência da atuação do sindicato autor da demanda coletiva. Basta ser a ele vinculado, independentemente de filiação, para ser por ele substituído, devendo ser observada a categoria profissional e a pertinência do direito reconhecido na ação coletiva. Bom, pessoal, julgado muito importante. Prestem atenção para esses termos aqui, a diferenciação que ele fez sobre a diferença de domicílio, de exercício, lotação, a questão de o local da residência do servidor e do domicílio de trabalho, onde ele deveria se apresentar presencialmente. Tá? É isso aí que faz a diferença para eu definir a questão territorial quando tenho essa discussão sobre competência territorial e eficácia da coisa julgada nas ações coletivas propostas por sindicato. Beleza? Espero que tenha ajudado aí na interpretação do texto. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos.